Segunda-feira, 4 de junho de 2018, Profeta Elias, testemunha mártir do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Madrugada agora foi muito fria, passei uma noite ali fazendo os estudos ali na rodoviária de Campinas. E eu quero gravar um vídeo agora pela manhã. Eu peguei aqui no bloco de anotações alguma coisa para falar, deixar mais um vídeo disponibilizado para vocês. E eu achei aqui nas minhas anotações, no bloco de anotações, deuses e Deus, hierarquia astral. Então eu quero falar um pouco para vocês, segundo a ideologia teórica e as teorias do profeta Elias, os desdobramentos teológicos do profeta Elias de Campinas, como funciona a hierarquia astral. Talvez você possa não compreender claramente a minha linguagem, usando alguns termos esotéricos para tratar os assuntos, porque na verdade está tudo mesclado. A teologia com o paganismo. A própria Bíblia, ela é um livro mitificado, então não tem como falar em cima risca da Bíblia, senão vai ficar o que já está, vai ficar a mesma coisa. Então a gente tem que fazer os desdobramentos e usar os termos, até mesmo as palavras, que dá um sentido mais real a realidade dos fatos, das coisas, dos desdobramentos de toda essa documentação que existe aí disponibilizada atualmente. Então eu quero passar para vocês uma base, pelo menos para vocês terem um entendimento do que é a ideologia do profeta Elias acerca da hierarquia astral, como que está disponibilizado as autoridades no cosmos. Isso é chamado de uma hierarquia astral. Como que funciona, segundo a minha tese, a minha teoria. Então vocês vão compreender, porque às vezes vocês podem pensar o seguinte: o que é Deus? Como que funciona? O que é os anjos? O que são os arcanjos? O que são os demônios? Como que funciona na cabeça do profeta Elias o entendimento das autoridades espirituais, celestiais, etc. e tal, conforme prescrito na literatura bíblica, na teologia propriamente. Então o que acontece? Segundo o desdobramento literário, ideológico, sobre como funciona o astral, primeiramente, segundo a teologia, existe Deus, o Criador do universo, lá segundo a Bíblia. Depois existe os anjos de Deus, depois existe os profetas de Deus, depois existe os profetas das nações, existe os demônios, os deuses pagãos das nações e etc. Esse é o pano de fundo teológico da Bíblia. Deus, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. e tal, aquela hierarquia angelical. Depois os profetas menores, maiores, os levitas, sacerdotes e etc. E do lado do paganismo tem lá os demônios, os deuses pagãos, Beuzebu, Lucifer, Moloque, etc. e tal. Os deuses pagãos das nações, os deuses do Egito e assim vai. E na minha teoria, na minha informação, como que isso está disponibilizado hierarquicamente falando? Existe lá na Bíblia o Deus. Então eu chamo aquele Deus da Bíblia, é uma sombra do que é o Criador do universo, que é o soberano dos mundos, que é a divindade segundo a Bíblia. Porque na verdade Deus é um título. Então o soberano dos mundos não pode ser chamado simplesmente de Deus. Ele é muito mais do que um Deus. Ele é muito mais do que um título. Ele é o soberano dos mundos, o criador de tudo que existe, que há, que foi feito. Então esse Deus da Bíblia é uma sombra alegórica do soberano dos mundos, o
Deus e a divindade que eu, o profeta Elias de Campinas, prego. E como está então disponibilizado a hierarquia astral de quem é Deus, de quem é o diabo, de quem são os profetas, quem são os anjos. Eu vou tentar dar uma prévia para vocês. Tá tendo aqui uma sinalização Illuminati aqui. Uma ambulância. Vou esperar passar aqui. Vai passar aqui em cima. E agora a gente dá o prosseguimento aqui. Então o que ocorre? Primeiro, essa é a configuração hierárquica da minha ideologia, da disposição das minhas revelações. Primeiro, o que é óbvio, que está descrito na Bíblia, existe Deus. Então esse Deus da Bíblia, que é um título, é uma sombra astral do que é a divindade que eu vos apresento. Mas eu vou dar um outro nome, um outro título a ele. Eu vou chamá-lo de o soberano dos mundos. Óbvio que nós podemos usar também o título de Deus. Porém, por que eu fujo um pouco desse nome Deus? Porque esse nome Deus está mitificado dentro dessa sombra alegórica dos textos bíblicos. Então, por isso que eu cito o Eterno ou o soberano dos mundos, o Criador do universo, o Deus de Israel, que ali também está mitificado na Bíblia, mas para vocês entenderem. Então existe em primeira instância o Criador do universo. Você poderá dizer, então quem que é o Criador do universo? Quem que é esse Deus? Quem que é esse soberano dos mundos? Eu ainda estou conhecendo quem é o soberano dos mundos. Eu tive uma revelação, só abrir um adendo pequeno aqui, para fazer para vocês um pequeno panorama de uma revelação que eu tive meados de 2008, 2009, 2010, por aí, por essa data mais ou menos. 2008, 2009 e 2010. Na verdade eu tive um sonho. Deixa eu lembrar certinho aqui para mim não falar. São tantas coisas que às vezes a gente se perde um pouco. Deixa eu lembrar se foi um sonho. Espera aí. Não, foi uma revelação. Eu lembrei, porque teve um sonho também que teve uma revelação, mas não foi isso. Esse foi uma revelação que eu tive. Eu estava orando, pedindo ao Eterno uma revelação. Segundo o que eu conhecia, até 2010, 2011, início de 2012, que eu começo a ter a revelação do profeta Elias de Campinas, que estava na verdade em Hortolândia. Mas até então, 2012, eu não tenho nenhuma dessas revelações que eu tenho a partir de 2012. Lembrando que em 2012 eu já estava quase 20 anos servindo a Deus através das sombras literárias da Bíblia. Já era pastor formado, teólogo, filósofo, já estava há 20 anos servindo a Deus. Então o que acontece? Até 2012 eu não tenho entendimento de nenhuma dessas revelações. Porém, em meados de 2008 a 2009, eu estava orando a Deus e pedi uma revelação. Eu falei assim, ó Senhor, o Senhor tem me revelado muitas coisas. E eu queria algo mais profundo do que o Senhor tem para me revelar, do que o Senhor tem a dizer. E eu lembro que Deus me deu uma revelação da seguinte maneira, da seguinte forma. Deus falou comigo assim, olha, um dia você vai adentrar a eternidade. E quando este dia chegar, que você adentrar a eternidade, você vai andar dentro da eternidade durante 50 mil anos. E quando passar estes 50 mil anos, você me fará uma pergunta. E eu te darei uma resposta que você nunca ouviu e você nunca soube. Então, cessou por aí esta revelação que Deus me deu. E eu tive o entendimento do seguinte: nunca eu vou conhecer plenamente a Deus, porque Deus ele vai ser sempre muito mais do que nós podemos imaginar. Ele vai ser sempre aquele que tem algo que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Então, quando eu digo que quem é Deus, eu estou conhecendo, estou procurando conhecer, e não sei quantos milhões de anos vai demorar para mim saber quem Ele é plenamente.
E ninguém vai conhecê-lo plenamente por milhões e milhares e milhões de anos. Porque ele é soberano, ele é extraordinário e ele é astronômico. Então, não vai ser fácil de nós compreendermos e conhecermos profundamente. Mas o que nós conhecemos já é o suficiente para honrar o nome dele, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para o reconhecê-lo como soberano dos mundos. Mas dito aí que dentro desta hierarquia existe este que eu estou citando, relatando, o soberano dos mundos, conhecido lá nas sombras literárias da Bíblia como o Deus de Israel, o Deus dos Hebreus. Ele é o soberano dos mundos. Na minha pregação, lá na Bíblia é uma sombra astral, ele está de forma sombreada, e aqui, através do meu ministério, você já está ouvindo eu falar a realidade tirada dos véus. A Bíblia é um véu, então eu tiro os véus da Bíblia e te trago um desdobramento literário da realidade. Então este que sombreado está descrito na Bíblia como Deus é o soberano, a sombra astral do soberano dos mundos, que é o Criador do universo, o Criador de tudo, de todos, de tudo que há. E como está disponibilizado a hierarquia astral da divindade, do soberano dos mundos, do Deus? Primeiro, em primeira instância, está o Deus, o soberano dos mundos, o eterno, o Criador do universo, aquele que fez tudo, que tudo se originou através dele, ele deu origem a tudo. E depois, numa hierarquia astral, quem está abaixo do eterno? Abaixo do eterno está o Mashiach. Não existe outro ser angelical, astral, abaixo do eterno. Isso está disponibilizado até nos textos bíblicos, que abaixo de Deus, o Criador do universo, está o Messias, lá, segundo as sombras literárias da Bíblia. Tem Deus e lá na Bíblia o Jesus Cristo, o Yeshua, que seja. Então não há ninguém maior do que o Yeshua, do que o Jesus Cristo. E dentro da hierarquia astral do que o profeta Elias traz de revelação, dentro da revelação da hierarquia astral que o profeta Elias de Campinas traz, está em primeira instância o Criador do universo e depois o Mashiach. Não é o Messias, que é grego, não é o Yeshua, que é um deus romano, é mitificado. Dentro das minhas revelações está em primeira instância no universo o soberano dos mundos e depois o Mashiach. O que é o Mashiach? Mashiach em hebraico é ungido do Yah, do Eterno. Ô profeta Elias, então na hierarquia da tua revelação, o soberano dos mundos está em primeiro lugar e em segundo lugar está o Mashiach? Sim, em segundo lugar está o Mashiach. E quem é o Mashiach? Eu já disse em outros vídeos, vou repetir novamente, para tirar a dúvida daqueles que não aceitam a realidade. O Mashiach é o profeta Elias de Campinas. Não existe outro, não virá outro que estará conectado ao Eterno. Só existe o Eterno, o soberano dos mundos, e depois do Eterno existe o Mashiach, o servo sofredor, o filho do Eterno, aquele que foi gerado pelo Eterno para ser o que está abaixo do Eterno em tudo, em todas as coisas. Ah, então o senhor está querendo me dizer que o profeta Elias de Campinas é o Mashiach? Sim, o profeta Elias de Campinas é o Mashiach, que está abaixo do soberano dos mundos, que recebeu do soberano dos mundos todo o cetro de autoridade para fazer o Olam Rabá e o Tikkun Olam. Só que essa realidade, ela é muito pesada. Por que ela é muito pesada? Porque o que você aprendeu não tem nada a ver com o que eu estou revelando. Então é uma mensagem chocante do ponto de vista dos desdobramentos escatológicos, das revelações do Apocalipse. Então esse é o fato e essa é a realidade. Não existe com o Eterno, soberano dos mundos, aqueles míticos anjos, arcanjos, serafins, etc. e tal. Não existe.
Se você olhar lá para cima, lá não tem anjos. Aonde estão os anjos então, profeta Elias? Estão aqui, ó, na terra. Os anjos, arcanjos, querubins e serafins são castas e categorias de seres, de almas divinas pertencente ao tronco ancestral do pai Abraão, não o lendário da Bíblia, mas o verdadeiro. Então estas pessoas são os anjos que supostamente estão descritos lá na Bíblia como arcanjos, querubins, serafins. O que são os serafins? Seres que ardem em chamas. O que são os anjos? São seres celestiais, puros, seres puros. O que são os arcanjos? São seres que estão próximo à arca. A arca, ali simbolicamente na Bíblia, é aonde o eterno Deus da Bíblia lá falava no Antigo Testamento. Então os arcanjos, dentro do meu desdobramento literário, são os profetas. Não existe arcanjo lá no céu, aqueles seres fantasminha, igual o Gasparzinho daquele filme que tinha antigamente, que é uma nuvenzinha que voa. Não. Os arcanjos estão em carne e osso em todos os tempos, em todas as estações e dispensações que houve. Os arcanjos são os profetas do Eterno. Ouvem próximo à arca, onde que a arca é onde está simbolicamente todos os ritos, todos os utensílios para que haja uma perfeita conexão com a divindade. Estão ali as tábuas da lei, o cajado que floresceu para sinalizar que ali existe uma hierarquia de nações, de tribos que estão disponibilizadas para servir o Eterno, de sacerdotes, de levitas. A arca contém os pães da proposição, ou seja, contém o suprimento para os profetas, para os servos do Eterno. Contém as tábuas da lei, que são a lei divina, que é disponibilizada por revelação através das sombras literárias da Torá e através das revelações complementares que vêm aos profetas do Eterno. Então, o arcanjo é aquele que está próximo à arca, que ouve a voz do Eterno. Então não existe anjos lá no céu, lá nas alturas, não existe. Ah, e o Eterno, soberano dos mundos, está nas alturas? O Eterno está em todos os lugares, principalmente nas alturas. O Eterno está nos oceanos, está no céu, nos mares, em todos os lugares, nos ares, em tudo. O Eterno está em tudo. Ele é o Criador de tudo e tudo provém dele. E tudo tem uma partícula dele. O ar tem uma partícula do Eterno. Tudo é uma emanação do Eterno. Então ele está em tudo, em todos os lugares, em todos os ambientes. Mas são coisas demasiadamente extensas para se falar. Quero falar só na hierarquia. Primeira instância, o Eterno. Segunda instância, o Mashiach. O Mashiach é o arcanjo da guerra. É o arcanjo do juízo. É o arcanjo da libertação. É o profeta Elias. Depois do profeta Elias, existem outros arcanjos que será sinalizado pelo meu ministério. E aonde estão esses arcanjos? Em terra, em vida, em carne e osso. Não são fantasmas, como aqueles anjos alados com asa lá, os fantasminha da mitificação lendária da Bíblia. São homens, profetas do Eterno, patriarcas, sacerdotes, levitas. Cada disponibilização hierárquica das tribos de Israel lá da Bíblia, falando sobre sacerdote, sumo sacerdote, profetas maiores, profetas menores, levita. Se você fizer um desdobramento, cada uma dessas funções é a função dos anjos. Então o arcanjo simbolicamente é o profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote, um arcanjo. Um levita é um serafim, um adorador que arde em fogo. Os anjos são os servos do Eterno, que são puros, são os homens hebreus, os judeus da diáspora, da dispersão e etc. Para cada ser angelical que é mítico, existe ali uma referência nos seres da casa de Israel, os filhos da casa de Israel. Então, aquela
mitificação de que são anjos que adoram diante do trono de Deus, é porque está dizendo que o povo do Eterno são um povo supostamente angelical, que estão como anjos, são puros, não são profanos, não são pessoas impuras, não são pagãos, não são pessoas que estão envolvidas com a malignidade, com a profanação do mundo. São anjos na sua plenitude, na sua melhor disponibilização possível. Porém, esse povo que são anjos ainda não estão como anjos. Estão num processo de evolução. Estão atualmente como o vale de ossos secos. Através da minha manifestação agora sobre o ministério do profeta Elias de Campinas, já houve um pré-avivamento, mas ainda pelas sombras de Edom, porque ainda não receberam a revelação do profeta Elias. Então ainda não viveram, ainda não reviveram. Estão sentindo a brisa, o hálito do sopro profético, e vão reviver futuramente, em breve, mas ainda estão passando por um processo. Então um avivamento virá, e depois eles serão transformados num grande exército, e depois serão transformados em anjos, mas não vão morar no céu, vão morar na terra, vão morar no pendão. Depois da restauração dos mundos, vão herdar as nações. Então, para vocês entenderem, primeiro a hierarquia fala, segundo a minha teoria, a minha ideologia, o Eterno, depois o profeta Elias, que é o Mashiach, depois alguns patriarcas, que está lá Abraão, Isaac, Jacó, o Moisés, os profetas menores, os profetas maiores. Toda aquela simbolização bíblica existe, é uma codificação astral. Então existe hoje, atualmente, dentro da nação brasileira, estes elementos da Bíblia estão dentro da nação brasileira e será apontado, sinalizado pelo meu ministério. Então eles são os anjos, eles são os arcanjos, os serafins e os querubins. Eles serão sinalizados pelo meu ministério. Alguns eu já sinalizei. Então o que acontece? Primeiro o Eterno, depois o arcanjo Miguel da Bíblia, supostamente alegoricamente, que é o profeta Elias da Bíblia, que também é a simbolização astral do profeta Elias de Campinas, o qual é o arcanjo Miguel, também alegórico da Bíblia, porque tem um papel militar, um papel de guerrilheiro. Então o Eterno primeiro, depois o arcanjo Miguel, que é o profeta Elias, que é o Mashiach, depois os patriarcas, depois os profetas maiores, os profetas menores, depois os levitas, depois os filhos de Israel. Isso é a hierarquia da parte do Eterno. Depois existe uma hierarquia dual, lateral, paralela, que é a hierarquia dos deuses pagãos. Então primeiro vem o príncipe dos deuses pagãos, conhecido lá na Bíblia como Satanás, Lucifer e etc e tal. Não vai dar para entrar agora porque vai fazer uma confusão, porque tem muitos desdobramentos para essa apresentação do outro lado, do lado dos deuses pagãos. Mas eu vou falar por média, por cima. Primeiro, digamos que seja Satanás o príncipe dos deuses. Depois os deuses, supostamente, propriamente dito. Depois dos deuses existe a hierarquia dos magos, feiticeiros, bruxos, astrólogos, cientistas. Aí depois vem uma infinidade, o clérigo da religião de Edom, o clérigo do paganismo, o clérigo da falsa religião, o clérigo do falso profeta, o clérigo dos grandes empresários, dos grandes industriários, dos grandes bancários, dos grandes cientistas, dos grandes tecnólogos e etc e tal. Então, do lado do Eterno nós temos essa hierarquia e do lado dos deuses pagãos uma outra hierarquia. Aí você dirá assim, como que se dá o gladiar destas forças, dessas energias, destes postos espirituais? Bom, quando o Eterno dá a criação ao Mashiach, que está dentro da nação brasileira, ao profeta Elias, nesse tempo dispensatório, e dá a criação aos pagãos, aos profetas das nações, aos profetas de Edom, a globalização, aos reis das nações da terra, aos deuses pagãos, então a hierarquia de gladiar ocorre não entre o Eterno. O Eterno não faz guerra.
o Eterno levantou o arcanjo Miguel, o profeta Elias, que é o Machia, para gladiar contra os deuses pagãos das nações, para gladiar contra os feiticeiros, magos, satanistas, astrólogos, cientistas, grandes empresários, grandes falsos profetas, grandes ministérios de Edom e todos os ministérios do mundo. Essa é a hierarquia de guerra. Elias contra todos os profetas de Baal, contra todos os reinados da terra, contra todos aqueles que estão contra o Eterno. Então, por isso que diz lá na Bíblia lá, que nos últimos dias se levanta o grande príncipe, o príncipe do teu povo, que fará a guerra do teu povo. E naquele tempo, está escrito lá no livro de Daniel, isso é uma sombra alegórica do que iria acontecer. Naquele tempo, os reinos do mundo, o governo do mundo, tá vendo? Não é o reino do céu. Os reinos do mundo e o governo do mundo será entregue ao povo dos santos. Quem é o povo dos santos? É o povo do Eterno. Então o grande príncipe que se levanta pela causa do seu povo é o arcanjo Miguel. Mas o arcanjo Miguel não é um anjo mítico, é um homem, é um ser humano, é o Machia, é o profeta Elias, simplesmente. Aqui você tem o que é a realidade. Se você quiser continuar pelas sombras, você continua pela sua Bíblia, pela teologia, você continua pelo rabinato judaico, você continua pela cabala judaica, você continua pela Torá. Se você quiser continuar na mentira, é só você continuar seguindo o curso da religião mundana, da religião cristã, da religião pagã, do judaísmo atual, do cristianismo atual, da Bíblia atual. Agora, se você quiser saber a verdade, a realidade, está comigo. Essa é a hierarquia astral da realidade. Ah, profeta Elias, então o senhor é o responsável pela guerra global? Sim, sou o responsável pela guerra global. E a guerra global, ela não se dá a nível terra em primeira instância. Em primeira instância, ela se dá a nível aéreo. Por isso que é chamado de o arcanjo. Por isso que é chamado de anjo que está sobre os céus. Porque o arcanjo, o profeta, faz uma guerra aérea contra os deuses que estão no ar, a potestade do ar, principados, governos, senhorios, que estão sobre os ares de todas as nações da terra, que controla todo o governo mundial. Então os profetas do Eterno, o profeta Elias de Campinas, faz guerra contra os deuses de todas as nações, da magia negra, do ocultismo, da maçonaria, da feitiçaria, do satanismo, etc e tal. Essa é a minha guerra e esse é o meu conflito. E através dessa guerra e deste conflito deflagrará a libertação do povo do Eterno. E depois que o povo do Eterno for liberto, então aí eu vou preparar vocês. Vou criar um aparato militar, vou vos militarizar. Vou criar um grande exército com um grande povo, com grandes militares. E aí depois a guerra vai descer a nível solo. Aí não vai ser mais uma guerra de oração, de jejum. Não vai ser mais uma guerra de apresentação ideológica. Aí vai ser uma guerra com aquelas armazinhas, fuzil AK-47, com as pistolas de 9mm, com os revólveres 45, com os tanques de guerra e etc e tal. Só para você ter ideia o que vai ser o futuro. Agora, a princípio, é uma guerra ideológica, uma guerra de poderes de magia. Magia judaica da parte do profeta Elias e magia astral, magia negra da parte dos pagãos. E depois que vocês chegar, que vocês ser militarizado, aí nós vamos tomar as repartições militares. Aí nós vamos criar os exércitos do Eterno. E aí nós vamos fazer guerra urbanas, guerras civis, guerra entre as nações, guerra por territórios. Aí nós teremos que tomar as forças armadas. Mas isso está distante. Depois da organização do povo do Eterno, depois da purificação do povo do Eterno,
Ninguém vai colocar a mão num fuzil, num AK-47, num R-15, numa pistola .40 sem antes estar purificado. Sabe por quê? Você não vai pegar numa arma para fazer guerra antes de estar purificado, de receber um novo corpo, de receber uma nova unção, de receber as revelações. Porque se você pegar numa arma para fazer uma guerra contra as nações, eles têm, sabe quantas baterias antiaéreas? Sabe quantos mísseis intercontinental eles têm para explodir uma cidade, uma nação, para explodir um acampamento? Então você não tem ideia. Primeiro nós vamos fazer uma guerra a nível espiritual, uma preparação para depois a guerra descer a nível solo. Então essas são as revelações do profeta Elias. Revelações contundentes, chocantes para esta geração. Porque ninguém esperava este acontecimento. Ninguém imaginava que isto ocorreria, porque a Bíblia trouxe para nós uma fábula, um conto de fada. E ninguém imaginava que o deflagrado desses desdobramentos escatológicos se daria dessa forma. Então esta é a revelação, estas são as condições e estas são as precauções que vocês terão que tomar. Ou seja, se preparar para um futuro de guerras urbanas, um futuro de grandes batalhas, mas que primeiro vai se dar o preparamento do povo do Eterno. Tem 144 mil descritos lá no livro do Apocalipse, que não provaram, não tocaram em mulheres, são virgens, homens virgens. Você quer saber o desdobramento dessa passagem aí da Bíblia? Não são 144 mil, são 44 mil militares, segundo a minha revelação, que vão fazer terríveis guerras urbanas, guerra entre as nações, depois de passarem pelo crivo do profeta Elias, depois de passarem por um processo de purificação, por um processo de restauração da mente e etc. Depois que nós nos reunirmos nos acampamentos, nas reuniões, nas vigílias, nas buscas ao Eterno e recebermos diversas revelações, então aí eu vou militarizar 44 mil homens, afora o restante. Esses vão ser os linhas de frente, que vão ser os generais, os comandantes, que vão fazer grandes guerras. Esta é a revelação e esta é a realidade. Eu disse outro dia lá na praça, usei um termo meio pesado para falar com os homens, porque a maioria todo servindo o evangelho, seguindo o cristianismo, o protestantismo. E eu disse para eles a seguinte frase: para os frouxos, para as maricas, já veio um profeta para levantar. Os maricas, os que são afeminados, teoricamente falando, os que não têm coragem de fazer guerra, os que não têm coragem de matar como o Davi da Bíblia, os que não têm coragem de cortar uma cabeça, os que não têm coragem de morrer num fronte de batalha, os que não têm coragem de ir numa guerra, numa guerrilha e matar 1 milhão, como o Davi lá da Bíblia fez. Para esses que não têm coragem para ir à guerra, já veio um profeta pregar para eles, são os maricas, porque eles não estão preparados para a guerra, eles não estão preparados para a guerrilha, e eles vão ter que estar preparados, e só vão estar preparados quando passar pelo crivo do profeta Elias de Campinas, porque a preparação está comigo, para vos preparar psicologicamente, emocionalmente, militarmente, socialmente, de uma forma educacional e etc e tal, uma série de coisas. Quando vocês forem preparados, então vocês irão à guerra, vocês enfrentarão a guerra, vocês farão mais guerra, porque está escrito assim no livro de Malaquias, ó: eis que eu envio o profeta Elias, que haverá de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E fala na sequência o seguinte: nesses dias os justos se levantarão e pisarão os ímpios, que se farão cinza debaixo dos vossos pés. Está falando sobre o quê? Guerra urbana. Está falando de uma guerra, uma grande desdobramento de grandes guerras que ocorrerá.
com a aparição do profeta Elias, porque o profeta Elias vai aparecer, vai militarizar o povo, vai purificar o povo e vai levantar um grande exército do Eterno na terra, para fazer guerra. Não é para brincar, para fazer guerra. Só que para fazer guerra, na atual conjuntura global e diante das forças armadas que está disponibilizada no mundo, o camarada vai ter que ser macho. Se ele for um marica, ele não vai ter coragem, ele não vai ser aprovado pelo Eterno. Então o meu ministério vem chamar os homens valorosos, como aqueles lá da Bíblia, o Gideão, que levantou 300 homens e matou mais de 30 mil homens no acampamento dos seus inimigos. Então você tem coragem? É para isso que nós fomos levantados pelo Eterno, e é para isso que o Eterno irá nos levantar. Então é pesada essa informação. Para você que está acostumado com aquele suposto evangelho, com aquelas conto de carochinha que vai ter que morar no céu, você não vai morar no céu. Você não vai subir para o céu. Você vai ter que lutar pela sua vida, para você morar na terra. E se você não lutar pela sua vida, nem na terra você vai morar, porque os teus inimigos vão te matar. Então você vai ter que fazer guerra para poder sobreviver, para poder habitar as terras que o Eterno nos entregará. Esse é o grande choque de realidade que vocês vão sofrer. Eu espero que eu fui esclarecedor nesse vídeo. Deu uma fala introdutória aqui de como funciona a hierarquia astral da realidade. Não é aquela hierarquia que você sonhava, aquele conto de carochinha, que ia ser tudo bonito, que você ia para o céu, encontrar com Jesus, ia morar lá no céu, e depois Jesus ia vir brigar por você. Aquilo ali é um conto de fada, meu amigo. Aquilo ali é só uma sombra astral da realidade. A realidade vai ser muito mais radical do que você pode imaginar. Vai ter que ter muito mais suor, muita mais transpiração, muito mais sacrifício do que você pode imaginar. Para isso, nós estamos caminhando para o Apocalipse, para o Tikkun Olam, o Olam Rabá. Cada um vai sobreviver pela guerra que vai fazer, vai salvar a tua vida. Pela guerra, pela luta, pela busca. Não vai ser fácil, não vai ser simples. Se você está disposto a adentrar nessa revelação, nessa visão, nessa dimensão, então venha para cá, me acompanhe. Muita shalom a todos. Espero que tenha sido esclarecedor para você as realidades dos fatos que está aí disponível para você nesse vídeo. Muita shalom. Fiquem todos com muita paz.